Chegou a hora de falar sobre o samba de 2026 do Paraíso do Tuiuti, que vai levar para a avenida o enredo Ifá Lonan Lucumí, que conta como chegou e como se disseminou por Cuba a tradição do jogo de Ifá, que vem lá da África, de uma região que hoje compreende a Nigéria e que é uma grande tradição religiosa afro-cubana que hoje também se manifesta aqui no Brasil. Um dos autores desse samba é o historiador e professor Luiz Antônio Simas, que tem feito no perfil dele nas redes sociais também vídeos explicando até mais detalhadamente mesmo algumas expressões, alguns versos desse samba que eu recomendo também. Simas também me ajudou bastante aqui a fazer esse vídeo, então fica a dica que o perfil do Simas também tem várias explicações sobre esse samba. Mas aqui, vamos começar por aquele conjunto assim de estrofes que tem ali no finalzinho do samba, que é irresistível de ouvir e de cantar, mas que não necessariamente quem está cantando sabe exatamente o que quer dizer. Então vamos ouvir, que na volta eu explico tudo. Ibarabô Agolonã Olukumi. Ibarabô é uma palavra que está num canto afro-cubano, né? Uma palavra iorubá que está num canto afro-cubano, para reverenciar uma face, né? Uma qualidade de Exu. Então, esse é um canto para pedir licença, né? Para abertura dos caminhos para Exu. Ibarabô, Agô é a palavra que sempre remete a esse pedido de licença, né? Lonan quer dizer caminho e Olukumi é uma forma de se referir aos povos Lucumí, que estão lá no título do enredo. E quem são os povos Lucumí? São justamente os escravizados iorubás que chegaram em Cuba. Não existia essa palavra iorubá no momento em que eles chegaram, e eles foram designados em Cuba como Lucumís, mesmo os que vieram de regiões diferentes. Então, é um pedido de licença e de abertura de caminhos para o Tuiuti manifestar a cultura Olukumi, né, para manifestar a tradição religiosa do povo Lucumí na avenida. E aí quando vem Iboru, Iboiá e Boxexé, aí já é uma saudação que os praticantes do jogo de Ifá fazem. E essa saudação homenageia 3 mulheres, Iboru, Iboiá e Boxexé, porque contam os ritos em torno do jogo de Ifá que Orunmilá, que é o orixá da adivinhação, que é o orixá da sabedoria, que é o orixá que rege o jogo de Ifá, Orunmilá recebeu a ajuda dessas 3 mulheres, Iboru, Iboiá e Boxexé, para desvendar 3 segredos que impediram que a vida se acabasse. Então, é uma tradição começar os rituais, começar a prática do jogo de Ifá, fazendo essa saudação que diz Iboru, Iboiá e Boxexé, porque foi um pedido de Orunmilá, sempre evocar a presença dessas 3 mulheres para começar essa celebração. Então, também tem um sentido aqui de súplica. Quando você faz essa manifestação, você está pedindo alguma coisa, assim como Orunmilá pediu para essas mulheres para desvendar aqueles 3 segredos. Então, nesse contexto aqui, a escola está pedindo boas energias, né? Pedindo um bom desfile. Então, Iboru, Iboiá e Boxexé canta Tuiuti, é o que diz o refrão do samba do Paraíso do Tuiuti. Depois começa a primeira estrofe, e aí assim, meu padrinho me falou, cada um tem seu ori. Vamos começar por esse padrinho aqui. Quando você faz o jogo de Ifá, quem conduz, né, o oráculo de Ifá é um sacerdote que se chama Babalaô, que é quem pode fazer, né, e mostrar os seus caminhos a partir do jogo de Ifá. E quando você é iniciado nessa tradição, o Babalaô que te inicia, ele é o seu padrinho. Então aqui o narrador está falando, meu padrinho, né, o Babalaô me falou, cada um tem seu ori. O ori, na cultura afro-cubana, na cultura afro-brasileira, na religiosidade africana em geral, o ori é a cabeça, mas não a cabeça no sentido biológico, mas sim a cabeça no sentido do pensamento, do espírito, da maneira como você conduz a sua vida. Então cada um tem o seu ori. O destino é professor, a raiz é Lucumí. Por que o destino é professor? Porque o jogo de Ifá, o oráculo de Ifá, não entende o destino como algo decretado e imutável. Pelo contrário, quando você recebe um destino no jogo de Ifá, na verdade você está recebendo um caminho, né, para você guiar a sua vida. Então o destino que se revela ali naquele oráculo, ele é professor para você entender mais sobre os preceitos de vida a partir da tradição do jogo de Ifá e também
entender a partir do que você recebe ali naquele oráculo, como você deve orientar a sua vida. Então o destino é professor e a raiz é Lucumí, porque tudo isso vem daquele povo que aqui no continente americano, quando chegou a Cuba, ganhou essa designação, né, de povo Lucumí. Ifá, retira dessa flor os seus espinhos. Esse verso é interessante porque é o seguinte: dentro da tradição do Ifá existe um banho que serve para atrair boa sorte, para atrair boas energias, que ele é feito com uma flor de bredo branco, que é chamado de caruru sem espinhos. Então por isso a referência, pedindo aí para o Ifá, né, retirar da flor os seus espinhos para trazer essa boa sorte. E aí ele fala na sequência: revela meu Odu e seus caminhos. Odu. O oráculo de Ifá tem 16 Odus. E as combinações de 2 Odus, de cada um desses 16 com cada um dos 16, trazem 256 Odus, né, que é a multiplicação de 16 por 16. O Odu é, digamos assim, o resultado da consulta ao Ifá. Então você recebe um Odu. Então por isso consulta o meu Odu, revela o meu Odu, né? Desculpa. Revela meu Odu e seus caminhos. Porque, de novo, quando você recebe o seu destino, quando você recebe o seu Odu, você está recebendo caminhos para dar continuidade à sua vida. Com os Iquins de Orunmilá. O que são os Iquins? Lembrando sempre que Orunmilá, a gente já falou, né? É o orixá que rege o jogo de Ifá, o oráculo de Ifá, porque ele é o orixá da sabedoria e da adivinhação. E os Iquins são uma materialidade, né, que é fundamental para você ter esse jogo. São caroços de dendê que são jogados ali no tabuleiro de Opon Ifá para que se encontre os Odus. Então aí nós temos o como, né? Com os Iquins de Orunmilá você vai revelar, consultar, né, o Odu e os caminhos. Me dê seu Irê para a vida. O Irê são as boas possibilidades de Odu, né? São os Odus de boa sorte, de boas energias, de bons destinos, bons caminhos. Então é esse narrador aqui pedindo para que, a partir da manipulação ali dos Iquins no tabuleiro, você encontre, né, um Irê, um bom destino para esse narrador. Me dê seu Irê para a vida. Olodumare, criador, espalhou axé e amor no Ilê dos orixás. Aí a gente volta lá no começo do mundo, nos ritos iorubás, nas crenças iorubás sobre a criação do mundo, para falar que Olodumare, que é o orixá supremo, o orixá criador, reuniu, né, os outros orixás ali na criação do mundo e espalhou o axé e o amor no Ilê, ou seja, na morada dos orixás. E quando ele espalhou tudo, toda a energia vital por esses orixás, ele deu a Orunmilá o dom da adivinhação e de ser o orixá que faz essa comunicação a partir do oráculo de Ifá com a terra. E o negro iniciado no segredo do reino de Olokun fez sua trilha. Esse negro que a letra menciona é o Adeshina, que vivia na região de Ilé-Ifé, né, hoje Nigéria, onde nasceu a tradição do oráculo de Ifá, veio para Cuba, depois ele conseguiu a alforria dele, ele foi escravizado em Cuba, mas conseguiu a alforria dele, voltou, né, para aquela região, e aí ele recebeu lá no reino de Oió, que é uma outra região ali africana próxima, né, ele recebeu a missão de voltar a Cuba e espalhar a cultura do Ifá. Então o negro iniciado no segredo, ou seja, iniciado em toda essa tradição do oráculo de Ifá, do reino de Olokun fez sua trilha. Por quê? Porque Olokun é o senhor dos mares. Então o reino de Olokun, do reino de Olokun fez sua trilha, é um jeito poético de falar sobre a travessia do continente africano pelos mares até a América Central, até a ilha de Cuba. Rompendo os grilhões de morte e medo, os grilhões das correntes, né, que prendiam os escravizados. Então, ele trazendo essa cultura, ele rompe, ele quebra esses grilhões para libertar, né, para oferecer liberdade de pensamento e a liberdade prática mesmo para esses escravizados em Cuba. Foi o primeiro babalaô da ilha, ou seja, ali começa a cultura do oráculo de Ifá se espalhar por Cuba, porque a partir daquele momento você tem um primeiro babalaô, um sacerdote que pode levar adiante essa tradição na ilha de Cuba. E aí na sequência vem o meu trecho preferido no samba, que é quando se colam ali várias estrofes que parecem refrãos e não são, que dão um gingado especial e que contam muita história sobre esse samba também.
Babamoforibalé, Babamoforibalé, Orumilá Taladê. Esse é um canto cubano feito para Orumilá, para o orixá que rege o oráculo de Ifá, ou seja, já é a tradição do Ifá na cultura Lucumí, na cultura desses escravizados africanos que estão em Cuba. E esse canto quer dizer babá, pai, né? Moforibalé é uma palavra que tem um sentido de reverência, de bater cabeça, né? Que é o ato de colocar a cabeça, encostar a cabeça no chão para reverenciar, nesse caso, Orumilá. Então, babá, Moforibalé, Orumilá, Taladê, que significa aquele que sabe, o sábio, o dono da sabedoria, né? Então é uma saudação para o pai Orumilá, o sábio. É isso que quer dizer esse canto que está aí no samba do Tuiuti. Eleguá é o dono do poder. Quem é Eleguá? Eleguá é uma qualidade de Exu que é muito cultuada e admirada em Cuba. Então lá se fala bastante em Eleguá, que é o Senhor dos Caminhos, que é quem liga o mundo concreto que nós temos aqui à nossa frente com o mundo espiritual, que é aquele que engana, que dribla, que age de maneira inesperada, que surpreende, enfim, aquilo que a gente reconhece muito em Exu, Cuba reconhece muito a partir dessa denominação, dessa qualidade de Exu, que é Eleguá. Então ele é o dono do poder, ele comanda esse povo Lucumí, essa herança africana que se manifesta em Cuba. Eleguá é o dono do poder. Moenda não pode mais moer, põe fogo na cana. O que está dizendo aqui? Os escravizados africanos em Cuba, eles trabalhavam basicamente nas fazendas de cana-de-açúcar. Então, a partir da força de Eleguá, os escravizados cubanos começam a se rebelar. Inclusive tem uma passagem muito importante da história de Cuba, que fala sobre uma insurreição anti-escravista, que aconteceu em 1843, e na qual os escravizados cubanos destruíram canaviais, destruíram as fazendas, lutaram ali contra os colonos pela liberdade. Então, com a força de Eleguá, moenda, né, que é aquela máquina que moe a cana, moenda não pode mais moer, põe fogo na cana. Eleguá tem mandinga e dendê, ou seja, tem ali todos os rituais para ele, a oferenda com o dendê, né, que é feito para Exu, que é feito para Eleguá, enfim. Eleguá tem essa mandinga, tem essa capacidade, essa magia, né, para agir ali dentro de uma situação, e dendê, que é o que se oferece para Eleguá. Hoje o couro vai comer nas barbas de Havana, que aí tem um duplo sentido que é bem interessante, porque a cultura Lucumí, ela se desenvolve principalmente, a cultura do Ifá Lucumí, né? Ela se desenvolve principalmente numa região que não é exatamente Havana, que é a região de Matanzas, né? A província de Matanzas. Então, não é Havana, é nas barbas de Havana, ou seja, ali na região próxima de Havana, mas não em Havana, que tudo aquilo, que toda aquela cultura floresce, efervesce, né? A cultura do Ifá Lucumí. Mas também tem um duplo sentido, que é o seguinte: a Revolução Cubana, né? A Revolução dos Barbudos de Cuba, né? O Fidel Castro, o Che Guevara, ela tem uma bandeira de um movimento revolucionário que é vermelha e preta, e uma das hipóteses sobre as cores dessa bandeira, desse movimento revolucionário, é a de que é uma referência às cores de Eleguá, que são o vermelho e o preto. Então o couro vai comer nas barbas de Havana também faz uma menção indireta aí à Revolução dos Barbudos cubanos, que pode ter tido uma influência aí na bandeira desse movimento revolucionário do culto a Eleguá, que também está ligado a essa cultura Lucumí, que faz parte do samba. Depois, saindo desses não refrãos aí colados, né? Há o ânimo de ser do Baticum com a lâmina sagrada de Ogum. Ogum foi rei de Ilé-Ifé, né, da região de onde vem a cultura do Ifá, e ele é quem forja os metais. Metais, por exemplo, como os facões que os escravizados utilizavam nas fazendas, nos canaviais, né? Então, o ânimo de ser do Baticum, ou seja, dos batuques, né, daqueles batuques ritmados ali, daquelas palmas ritmadas, daquela cultura musical também, que faz parte de toda essa mistura, com a lâmina sagrada de Ogum, ou seja, com as espadas que se levantam, né, para você combater ali os colonizadores. E a sina de quem ama o Idefá. É uma pulseira verde e amarela que só quem é iniciado, né, no culto ao oráculo de Ifá pode usar, e ela é uma espécie de pacto de proteção. Ela tem a ver com uma crença de que em dado momento a humanidade toda estava sendo assim abalada por uma mortandade absurda, e o reino de Ilé-Ifé
onde reinou Ogum, onde estava Orunmilá, Ogum e Oxum, era quem escapava desse ciclo de mortandade sem fim. Então as pessoas foram até Ile-Ifé para entender por que Ile-Ifé não sofria com isso. E lá elas viram Orunmilá vestindo essa pulseira, esse Idefá, essa pulseira verde e amarela, que simboliza um pacto que ele fez com a morte, para que a morte não abatesse o seu povo, né, antes do momento certo, antes do destino de cada um. Então, usando essa pulseira, você evoca esse pacto que Orunmilá fez para proteger mesmo os seus seguidores, os seguidores do oráculo de Ifá. Então a sina, né, essa palavra sina que tem um significado às vezes negativo, mas nesse caso um significado positivo, né, a sina de quem ama essa pulseira, esse Idefá. A rama do Caribe se expandiu no verde e amarelo do Brasil. Aqui é o momento em que o enredo sai de Cuba e chega no Brasil, porque principalmente de 30, 40 anos para cá, como o Ney Lopes bem apontou num livro que ele escreveu recentemente, a cultura do Ifá cubano começou a chegar ao Brasil. E o enredo trata isso como uma ramificação, né? Ou seja, no sentido biológico da expressão, né? Como uma divisão daquele Ifá cubano que agora chega a outro lugar, que se ramifica para o Brasil. Aquela rama do Caribe que se ramifica aqui para o Brasil. Verde e amarelo do Brasil, no caso, faz sentido, né? Porque é a mesma cor do Idefá que a gente acabou de mencionar. Nas cordas do Opelê e no Opon Ifá. O Opelê é o rosário de Ifá. Então ele tem 8 caroços, né? 8 sementes, melhor dizendo, que 4 em cada corda que formam aí esse rosário, e ele é usado pelo Babalaô no momento de consultar o oráculo de Ifá para fazer essa ligação, para encontrar os Odus. E o Opon Ifá é justamente o tabuleiro onde se jogam os Iquins, que eu mencionei agora há pouco lá na primeira estrofe do samba, né? Derruba os muros, quem sabe asfaltar. Aqui é o ponto final do enredo, porque o enredo fala que o Ifá é a união, o Ifá é quem junta quem se desentende. Então ele traz esse enredo para o momento atual de muita guerra, de muita briga, de muita confusão, dizendo que Ifá derruba esses muros que separam as pessoas. E por que sabe asfaltar? Porque ele sabe dar o caminho, ele sabe construir um caminho. Derruba esses muros e sabe asfaltar esse novo caminho. Caminhos abertos na mão de Ifá, como está dizendo aqui o samba. Coloca esse mundo aí na mão de Ifá, que ele vai derrubar os muros que separam as pessoas e asfaltar esse caminho. Que o mundo entenda o ebó vencedor. Ebó é a oferenda que se faz para um orixá, né? Então, para o mundo entender que dá para ser mais unido, que dá para viver em maior harmonia entre as pessoas e com a natureza também, e esse ebó vai vencer toda a dor que existe no mundo, sentado à esteira de um babalaô, porque quem consulta o jogo de Ifá se consulta à esteira de um babalaô que pratica ali, que conduz esse jogo que revela os destinos. Assim vai desfilar o Tuiuti, que é a escola que abre os desfiles da terça-feira de carnaval, desfile que vai acontecer no dia 17 de fevereiro de 2026.